Olá, tudo bem com você? Mês passado, a Igreja Católica Apostólica Romana canonizou mais um santo. Eu vou ler para você aqui a matéria que foi publicada no jornal O Globo, entre outros, né? Que traz justamente essa informação sobre Carlo Acutis. Carlo Acutis é canonizado no Vaticano e se torna o primeiro santo milenial da Igreja Católica. A cerimônia foi presidida pelo Papa Leão XIV e celebrou o jovem conhecido por unir fé e tecnologia e atraiu milhares de fiéis à Praça de São Pedro, primeiro registrado no Brasil. Né? Aqui está, então, uma foto da Praça de São Pedro, lá no Vaticano, e aqui embaixo nós temos a foto, né, do corpo, né, do Carlo Acutis. Peregrinos lotam túmulo do primeiro santo milenial, na Itália. E aqui a foto do jovem Carlo Acutis, que foi canonizado aí pela Igreja Católica, agora então ele é chamado de Santo Carlo Acutis. Muito bem, eu vou soltar para você agora aqui um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin. Mais uma vez eu quero dizer que eu respeito, né, como pastor, como cristão. Tem alguns vídeos assim interessantes realmente, apesar das críticas que ele de vez em quando levanta aí contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e aqui no meu canal eu já respondi algumas dessas acusações que ele faz à Igreja Adventista, né? Como sempre, tenho feito com respeito, com consideração. Já disse isso em relação, por exemplo, ao pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemos, que eu procuro responder quando vejo que são críticas feitas também com educação. Eu respeito essas pessoas, então acredito que elas merecem uma resposta, como diz a Bíblia, né, com mansidão, com respeito, com consideração, como eu disse, e alguns que criticam por criticar nem merecem que a gente gaste tempo com essas coisas, né? Mas é o caso aqui. Então, o pastor Rodrigo comenta, né, a canonização do Acutis, desse novo santo católico, mas tem um ponto aqui que eu gostaria depois de aprofundar, que eu identifico como sendo uma contradição no discurso dele. Embora o restante aqui do vídeo seja útil, né, traz informações interessantes, eu vou soltar um pedacinho aqui para você, depois você pode assistir o vídeo ao vídeo todo, né, no canal dele, o que não te contaram sobre a canonização. A Igreja Católica acabou de canonizar um adolescente. Se a Igreja Católica já tem um padroeiro dos feios, tá vendo? Tem esperança pra você e pra mim. O São Drogo é o padroeiro dos feios. Tem o padroeiro dos gatos, a Santa Gertrudes de Nivelles. Agora, a Igreja Católica também tem o padroeiro da internet. Porque o adolescente de 15 anos, Carlos Acutis, acabou de ser canonizado. Deixe-me mostrar o absurdo que é o processo, ou a canonização. E como é algo antibíblico, que só serve para alimentar o que sustenta a Igreja Católica. A idolatria. Você sabia que gente que já mandou queimar a língua de herege já foi canonizado? Gente que nunca existiu. É santo. Gente que defendeu o ditador Mussolini foi canonizado. Mentiras envolvendo a canonização. E pasmem, católicos denunciando essas mentiras. Fique comigo até o final, porque você vai ver que o catolicismo é como as imagens que eles dizem não adorar. É falso. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Um adolescente, Carlos Acutis, acabou de ser canonizado. E o que seria isso? O que é canonização? É o processo pelo qual a Igreja Católica declara que alguém é santo. Logo, essa pessoa estaria no céu. E assim, você poderia cometer o pecado. Idolatria. E fique comigo até o final, porque a pessoa, se ela não está no céu, como disse um católico, aí você cometeria idolatria. Mas vamos lá. O teólogo e especialista em Vaticano, Railson Araújo, explica que o caminho para a santidade, a canonização, segue um rigoroso protocolo. Primeiro, na diocese local, onde a pessoa faleceu, porque é onde ela recebe o testemunho de sua santidade. Segundo, após análise inicial, documentação enviada a Roma, onde especialistas investigam os testemunhos e virtudes heróicas do candidato. O padre Paulo Ricardo explica que a canonização é o ato papal que declara a certeza de que a pessoa está no céu. A salvação está disponível para todos. Para tanto, existe o purgatório. Já a santidade é para poucos, pois o santo é aquele que vive de tal forma a vida em Cristo que não necessitou do remédio do purgatório e ao morrer foi direto para o céu. E ele ainda continua dizendo que a canonização é o que permite o culto. Sim, é isso mesmo. Foi isso mesmo que você ouviu e que ele disse. Ouça aí, ó. Beatificação é a permissão de culto. Já a canonização, por sua vez, é uma prescrição de culto. Tá no site dele, vocês podem conferir. Lembra do não farás imagem e nem prestarás culto a essas imagens? Você lembra, mas os católicos não se lembram. Há duas pressuposições. Eu fico por aqui. Como eu disse, o vídeo segue e tem informações interessantes sobre a questão da beatificação, da canonização, de como é esse processo. Você pode pesquisar também sobre isso para saber como que a Igreja Católica considera alguém um santo e depois prescreve, né, a adoração, as orações, e acreditam que esse santo passa a ser um intercessor então, né, um milagreiro. Muito bem, mas o que me chama a atenção aqui são dois pontos, né? Primeiro, eu não vou me dedicar muito a esse, mas vou dedicar mais a outro. Primeiro ponto é a questão da ressurreição imediata após a morte, né, ou a ida, melhor dizendo, a ida para o céu após a morte, que é uma crença compartilhada entre protestantes, de modo quase geral, e católicos.
ambos os grupos acreditam que a pessoa, quando morre, sua alma imortal, a suposta alma imortal, vai para o céu, e ali já começa, então, a desfrutar da glória, né? Você deve saber, né, que nós, adventistas, não cremos assim. Nós acreditamos que a pessoa, quando morre, ela entra num estado de inconsciência, e assim permanece até a volta de Jesus, quando acontece, então, a ressurreição dos salvos, e depois de 1000 anos, a ressurreição dos ímpios. Se você tem dúvida sobre isso, você pode consultar aqui no meu canal, vou deixar na descrição do vídeo o link, um vídeo em que eu explico ali, durante quase 1 hora, os textos bíblicos que falam sobre a morte, o estado do ser humano na morte, e o fato de que a alma não é imortal. O ser humano ele é mortal, após o pecado torna-se mortal, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E se tornam, mortais, carecendo de Jesus para ter vida. Então, quando morremos, Eclesiastes 9, 5, 6 fala disso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 17, e inúmeros outros textos bíblicos falam do sono da morte e da ressurreição por ocasião da volta de Jesus. E nada de arrebatamento secreto, como alguns aí por aí ensinam, como aí há poucos dias, de novo, aí, né, uma previsão furada aí de um pastor na África do Sul, dizendo que o arrebatamento secreto aconteceria dias atrás, passou a data e nada aconteceu, obviamente. Mais uma vez aí o cristianismo sendo arranhado, né, por essas falsas previsões ligadas ao fim, à volta de Jesus e ao tal do arrebatamento secreto, que biblicamente não se sustenta. Se você ler ali 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, você perceberá que o arrebatamento ele acontece na volta de Jesus e não tem nada de secreto. E assim também a ressurreição dos salvos, né? João 5, 28 e 29, ele diz: vem o dia em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, uns sairão para a ressurreição da vida, outros da ressurreição da condenação, né? Então, vem o dia. Paulo e outros autores sempre se referem à morte como sono, enfim, nós biblicamente acreditamos que a pessoa morre, ela permanece no estado de inconsciência, né, o corpo ele se torna pó novamente, o pó volta ao pó, né, o fôlego, o ruach, ali em hebraico, ou pneuma em grego, né, que é o fôlego de vida, ele volta para Deus, e esse fôlego vai ser reintegrado a um novo corpo. Aí você precisa ler 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, né, reintegrado ao novo corpo que Deus vai conceder aos salvos, e aí volta a existir uma alma vivente. Então, assim que nós cremos, é assim que está na Bíblia, né? Então, esse ponto é uma incoerência, porque, na verdade, a maior parte dos protestantes acredita como os católicos, né? E isso dá margem para crerem que existem santos, né? Os católicos crerem que existem santos no céu, que estão ali, de alguma forma, intercedendo pelos seres humanos aqui na Terra, para crerem na intercessão dos mortos, né, missa pelos mortos, purgatório. Tem aqui meu canal também um vídeo sobre o purgatório, convido você a assistir a este vídeo. Coloca no buscador purgatório, você vai encontrar um vídeo em que eu analiso esse dogma antibíblico. Não está na Bíblia, obviamente, mas todos esses dogmas que tem que ver com intercessão de santos, purgatório, missa do sétimo dia e coisas parecidas, estão fundamentados sobre a crença de uma alma imortal e de uma vida na glória logo após a morte já. Então isso tudo deriva dessa compreensão equivocada do que a Bíblia ensina sobre o estado do ser humano na morte. Infelizmente, os evangélicos, de modo geral, protestantes também, abraçam essa crença. Eles são praticamente todos imortalistas, né? E não são aniquilacionistas, creem também no inferno de fogo eterno e coisas assim. E a outra incoerência que eu percebo também nesse vídeo aqui do pastor Rodrigo, com todo o respeito, é a questão de ele citar, né, um mandamento que proíbe a adoração de imagens. É estranho porque, em outros vídeos, ele fala contra o sábado. E aqui eu uso esse exemplo para falar também de outros evangélicos, naturalmente, né, que não guardam o sábado e criticam aqueles que guardam o sábado, né, os sabatistas, como judeus, como nós adventistas do sétimo dia, e dizem, tentam usar a Bíblia para demonstrar que estaríamos eventualmente errados na nossa fé, de que precisamos guardar os mandamentos e na nossa obediência àquilo que Jesus disse lá em João capítulo 15, né, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Né? Note bem que o motivo pelo qual nós guardamos os mandamentos é por amor ao nosso Criador, não é para salvação, e é importante dizer isso mais uma vez, porque chega a ser cansativo a gente ter que dizer para alguns irmãos aí, cristãos evangélicos, que nos acusam de ser legalistas, de que nós adventistas creríamos que a salvação é pela obediência à lei. Nada mais falso, nós cremos
exatamente como os protestantes, que a salvação é pela graça, sola gratia, pela fé nos méritos de Cristo, e que a obediência aos mandamentos de Deus, com a ajuda de Deus também, ela é uma resposta dos salvos, não é para a salvação, né? O dom de Deus é gratuito, a salvação é um dom de Deus e é gratuito, mas nós somos salvos para as boas obras. Então, obedecer a Deus é o mínimo que podemos fazer quando somos salvos, quando reconhecemos tudo que Ele fez por nós. E obedecer a Deus, na verdade, é uma bênção. Quando a gente segue esses mandamentos de Deus, né, os 10 mandamentos, a gente percebe como tudo vai melhor na nossa vida, no aspecto físico, mental, espiritual, relacional também. Então, acho estranho quando alguém cita, quando um evangélico cita o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens para criticar um católico, e no entanto, pouco depois, abaixo ali no texto, o quarto mandamento fala para obedecer o sábado, e eles simplesmente ignoram esse mandamento e passam a guardar um mandamento que é católico, porque caso você não saiba, mas acredito que deva saber, né, pela história, isso é história, né, está no catecismo também, de vez em quando eu menciono aqui um catecismo antigo que eu tenho lá em casa, e ali fala, né, abertamente que a Igreja Católica, ela sanciona essa mudança que inicialmente foi feita por Constantino, né, imperador romano, a mudança do sábado para o domingo. A Igreja Católica abraça isso e coloca isso no catecismo. Eu me lembro quando eu era católico, a gente estudava ali o catecismo para fazer a primeira comunhão, depois eu fiz o crisma também. No catecismo estão ali os 10 mandamentos da Igreja Católica, que não são exatamente como os da Bíblia. O segundo mandamento foi retirado, porque realmente seria um tanto contraditório eles adorarem, né, imagens ou pessoas, enfim, mortos. Muito embora digam que não é bem assim, mas quando a gente vê na prática é um tipo de adoração, sim. Então eles tiram o segundo mandamento porque seria constrangedor ter um mandamento na Bíblia ou no catecismo que orienta algo que eles não fazem. E o quarto mandamento ele é substituído pela guardar domingo e festas de guarda, né? Festas aí especiais, sagradas, né, para eles. Então há uma retirada de um mandamento e a alteração de outro mandamento, e o 10º é quebrado em 2 para compensar o que foi retirado. Ou seja, mexeram bastante aí nos 10 mandamentos, coisa que não se pode fazer. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, como diz a Bíblia, são imutáveis. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5 que ele não viria para mudar a lei, para cancelar, para abolir, ele veio para cumprir, para dar o exemplo para nós, né? E em todo o tempo a gente vê na Bíblia, de capa a capa, a importância desses mandamentos e o povo de Deus sendo fiel, ou procurando ser fiel a esses mandamentos. Então, acho interessante, repito, quando um protestante usa o segundo mandamento para tentar contrariar uma crença católica e, no entanto, ele simplesmente ignora o quarto mandamento que orienta, que manda a observância do sábado. Eu escrevi um post aqui para o meu blog outraleitura.com.br e quero partilhar com você aqui essa reflexão. O sábado e a idolatria no Novo Testamento. Preste bem atenção nessas considerações aqui. Embora a proibição da idolatria e do culto a imagens esteja mais explicitamente enunciada no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo 20, 4, 5, Deuteronômio 5, 8, 9, Isaías 42, 8, o Novo Testamento também reafirma de maneira clara esse princípio, mesmo que com outra linguagem. Vejamos alguns textos. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui João encerra sua carta com uma advertência direta e abrangente contra qualquer forma de idolatria, incluindo imagens. Atos 17, 29, Paulo no Areópago de Atenas afirma: não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, Paulo nega explicitamente que Deus possa ser representado por imagens materiais. Romanos 1, 22, 23 e 25, Paulo descreve a degeneração da humanidade. Mudaram a glória do Senhor de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Aqui vemos o princípio central: transformar coisas criadas em objeto de culto é uma perversão da adoração verdadeira. 1 Coríntios 10, 15, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Paulo alerta que qualquer prática de idolatria, incluindo a adoração de imagens, é incompatível com a fé cristã. E nisso aqui, o pastor Rodrigo Mussolini está
completamente certo, quando ele analisando o vídeo dele, a questão da idolatria. Apocalipse 9:20, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Este texto mostra claramente que o culto a imagens é denunciado como idolatria e rejeitado no juízo de Deus. Conclusão: embora o Novo Testamento não repita literalmente a fórmula do segundo mandamento, não temos no Novo Testamento o mandamento repetido, né? Não farás para ti imagem de escultura. Até é importante dizer isso porque alguns dizem, mas no Novo Testamento não temos a repetição do mandamento do sábado. Pois é, mas também não temos a repetição ipsis literis do mandamento que tem que ver com idolatria. Só que, apesar disso, ele reafirma, o Novo Testamento reafirma com toda clareza que a adoração de imagens ou ídolos é proibida e contrária à adoração ao Deus vivo. No caso do sábado, o Novo Testamento também não o repete, assim, ipsis literis, em forma de mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, mas mostra pela prática e por alusões que ele continuava a ser observado pelos cristãos. Quer ver? Jesus guardava o sábado, está lá em Lucas 4,16, e afirmou que o sábado foi feito por causa do homem, ou por causa do ser humano, como está em Marcos 2,27. Ou seja, como bênção universal, não só para os judeus, não apenas para qualquer povo ou religião, para todos, né, por causa do ser humano, do homem, antropós, ali no grego. As mulheres que prepararam o corpo de Jesus, no sábado, repousaram o segundo mandamento. Está lá em Lucas 23:56. Note que Lucas, escrevendo décadas depois da cruz, ainda chama o sábado de mandamento. Paulo tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados para pregar. Está lá em Atos 17, 18. E em Atos 16, 13, numa cidade em que não havia sinagoga, lá em Filipos, ele procurou um local na natureza, à beira de um rio, para orar e estar em comunhão com Deus ali no sábado. Veja só que interessante. Tudo isso após Paulo, ele se converte após a cruz. Então, se tivesse havido alguma mudança na lei com a morte de Cristo, Paulo estaria guardando o domingo e não o sábado. O próprio Jesus, em Mateus 24, ele, no sermão profético, vê lá no futuro, décadas depois de sua morte e ascensão, os seus filhos, os cristãos leais, guardando o sábado, né? Ele diz assim, orem para que a vossa fuga não seja no sábado, e, né, para que a fuga de vocês não seja no sábado, nem no inverno, porque seria um momento mais complicado, no inverno até neva ocasionalmente por lá, e no sábado eles estariam cultuando a Deus, né, desprevenidos em relação à fuga. Então ele viu os seus fiéis seguidores lá no futuro, perto da destruição de Jerusalém no ano 70, guardando o sábado, e nunca os repreendeu por isso, evidentemente, né? E no Apocalipse também está ali a descrição do povo de Deus nos últimos dias, no povo remanescente, Apocalipse 12, e é dito assim, que o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, Satanás irou-se contra a igreja, e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, o remanescente, fiel, portanto. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Que mandamentos de Deus? A Bíblia só traz esses, os 10 mandamentos. Não traz os mandamentos do catecismo, não traz quaisquer outros mandamentos, a não ser os mandamentos que estão ali escritos na palavra de Deus. Então, não há justificativa nenhuma para guardar qualquer dia que não seja o 7º dia da semana, o 4º mandamento da lei de Deus. O sábado aparece em conexão com a criação e com a redenção. Está lá em Hebreus 4, 4 e 9, sendo chamado de um descanso sabático para o povo de Deus, sabatismos em grego. Assim, a idolatria é explicitamente proibida no Novo Testamento, com repetição clara das ordens, não o mandamento ipsis literis. O sábado não aparece em forma de proibição, também não aparece ipsis literis no Novo Testamento, mas é confirmado pela prática de Jesus, dos discípulos e da Igreja Apostólica, além de ser teologicamente fundamentado na criação e na redenção. E aqui, então, eu coloquei finalmente um quadro, você pode depois analisar, é só você procurar o post aqui no meu blog Outra Leitura, né? Um quadro comparativo aqui a respeito do mandamento da proibição de imagens e também o mandamento do sábado. E você vê aqui, então, que o Novo Testamento, ele sanciona, ele apoia ambos os mandamentos, obviamente, como também apoia todos os demais. Lá em Tiago 2,10 é dito assim que quem guarda toda a lei e tropeça num ponto é culpado de todos. Porque não adianta você ser fiel, 90% fiel e 10% infiel, 10% idólatra, 10% quebrador do sábado,
Não funciona assim, né? Deus quer nossa fidelidade integral, né, total. E João mesmo diz, né, que aquele que diz que conhece a Deus e que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Por quê? Como eu posso dizer que amo a Deus e dar as costas para aquilo que Deus manda eu fazer? O amor se expressa também pela obediência, e por isso que Jesus, né, repito, disse assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Fica aqui então esse registro, né? Mais uma vez eu repito aqui que faço isso com todo o respeito ao pastor Rodrigo, mas eu não poderia deixar de comentar essa incoerência que eu percebo, não só por parte dele, mas por parte de todos os nossos irmãos protestantes aí, de modo quase geral, né, e evangélicos, de selecionar mandamentos que eles consideram que devem ser guardados, porque quando você pergunta assim para um protestante, a lei foi abolida, então eu posso roubar? Não, claro que não. Então eu posso mentir? Não, obviamente que não. Eu posso adulterar? Não, de forma alguma. Posso adorar imagens? Também não. Posso quebrar o sábado? Não, aí tudo bem. Você pode, não precisa guardar sábado, não. Não é estranho, não faz sentido, né? Realmente não faz sentido. Então, pense nisso, né? Espero que os meus queridos irmãos aí, cristãos, protestantes, evangélicos, né? E até o pastor Rodrigo também, pense nisso com carinho, com oração, e façam suas escolhas e tomem suas decisões, tá bom? Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo aqui no canal Outra Leitura.